Olá pessoal, aqui é o professor Ed Wagner. Vamos retomar nossa aula, falando um pouquinho de potência, expressões, raízes. Agora vamos considerar que existe um b menor que zero e um valor n que seja ímpar. A raiz enésima de b é um número negativo que elevado à potência n resulta em b. Vamos aqui utilizar um exemplo. Só que antes vamos pegar essa relação aqui que foi mencionada ali, b pode ser escrito como raiz enésima de b vezes raiz enésima de b vezes raiz enésima de b, isso n vezes, ou seja, com n fatores. Vejamos, menos 5. Menos 5 pode ser escrito como raiz cúbica de menos 5 vezes raiz cúbica de menos 5 vezes raiz cúbica de menos 5. Observe que aqui tem 3 fatores, igual ao índice. Bom, então isso aqui vai ser raiz cúbica de menos 5 elevado ao cubo, uma vez que esse valor multiplica com 3 fatores. Continuando, nós vamos ter, isso aqui pode ser escrito como menos 5 elevado a 1/3. Por quê? Expoente aqui em cima do 5, do menos 5, podemos considerar que tem o número 1, uma vez que menos 5 elevado a 1 vai dar menos 5. E o índice aqui é 3, então esse valorzinho vem parar aqui embaixo, e o 1 que está aqui sobre o número 5 vem parar aqui. E elevado ao cubo, tudo isso elevado ao cubo. Bom, propriedade de potência. Potência de potência, conserva-se a base, que nesse caso é representado pelo número menos 5, e multiplica os expoentes. Então aqui nós vamos ter 1/3 vezes 3, correto? Então aqui, vou até colocar, para ficar muito mais claro, um parênteses, porque nós colocamos o menos 5 dentro da jogada, e não apenas o 5, que ficará então 1/3 vezes 3, que seria esse expoente vezes esse expoente. Multiplicando aqui, nós vamos ter 1 vezes 3, 3, e o 3 que está aqui como denominador, preservamos. Então, menos 5 pode ser escrito como menos 5 elevado a 3 dividido por 3 vai dar 1. E menos 5 elevado a 1 vai ser menos 5. Logo, menos 5 é igual a menos 5. Então, se eu tiver um valor real b, raiz enésima de b vezes raiz enésima de b n vezes vai dar o próprio b. Correto? Como foi mencionado ali. Vejamos um outro exemplo aqui. X ao cubo é igual a menos 6 elevado a 9 potência. Bom, nós já vimos que quando eu tenho aqui x ao cubo, eu posso extrair do outro lado raiz cúbica, que existe uma certa coerência. Claro que para mim sair daqui, chegar aqui, tem alguns passos matemáticos, Eu deveria extrair a raiz cúbica de um lado e a raiz cúbica do outro, tal. Mas, de qualquer maneira, vai parar nisso aqui. Então, x é igual a raiz cúbica de menos 6 elevado à 9 potência. Bom, usando a propriedade que acabamos de observar ali, e já foi mencionado anteriormente, x é igual a menos 6 elevado a 9 dividido por 3. Vendo isso, eu me lembro de um professor que dizia bem assim para nós: olha, suponhamos que aqui em cima está um sol de rachar. Esse 3 aqui, ele está no sol, então ele vem parar aqui embaixo na sombra. E esse 9 que está aqui dentro na sombra vai parar no sol. Eu me lembro que ele dizia isso para a gente. Então aqui nós temos menos 6 elevado a 9 dividido por 3, 3. Poxa, pessoal, menos 6 elevado ao cubo vai dar menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6, 3 vezes. Que vai dar menos 216, correto? Então chegamos aqui, negativo com negativo, positivo, positivo com negativo, negativo. Agora, essa aqui é trivial. Se o b é igual a 0, sempre que eu me refiro ao b, nós estamos falando desse valorzinho que fica dentro da raiz. Se o b está elevado a 0 e n é um número natural, então a raiz enésima de b é o número 0. Então, raiz enésima de 0 é o próprio 0, correto? Não admitimos quando raiz emésima de b, emésima porque aqui é m. Para um b pertencente a z,
tal que esse b seja menor ou igual a zero. Olha só, não definimos quando raiz é mésima de b para b pertencente a z, então b pertence a z, e b, que é que nós vamos trocar por m, aonde m é um valor menor ou igual a zero. Então aqui não admitimos zero e não admitimos valores no lugar do m negativo. Então aqui também vamos ter que definir também, né, que n sendo um número natural, aonde ele tem que ser diferente de zero. Só que essa concepção é bastante interessante, pessoal. A ideia do zero ela vem bem posterior aos números naturais. Então podemos conceber os números naturais iniciando com o número 1. E assim essa definição passa a ser correta. Correto? Então quando eu defino aqui que n pertence aos naturais, estou definindo então que n possa ser 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, raiz enésima de b. O n é o índice, o b radicando, e esse sinal aqui é a nossa raiz. Certo? Daí o nome raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta. Propriedades de radiciação. Essas aqui são interessantes. Vocês vão estar utilizando algumas por aí pela vida fora. Se a e b são números reais positivos, presta muita atenção, são números reais positivos, e n é um número natural, n está aqui, né, como índice, e a vezes b é o nosso radicando. Isso aqui pode ser escrito como raiz enésima de a vezes raiz enésima de b, correto? Por exemplo, aqui, 12, raiz quadrada de 12. Raiz quadrada de 12 pode ser escrito como raiz quadrada de 4 vezes 3. Então, 12 pode ser escrito como raiz quadrada de 4 vezes 3. Por que 12 é 4 vezes 3? Isso aqui pode ser separado, né, num produto de duas raízes, que seria a raiz quadrada de 4, que é o nosso primeiro termo aqui, vezes raiz quadrada de 9. Desculpa aqui, que é raiz quadrada de 3. Consertar aqui, né, tendo bastante erros de digitação. Raiz quadrada de 4 é 2. E raiz quadrada de 3, por não ser exato, vamos permanecer. Logo, raiz quadrada de 12 é 2 raiz de 3. Certo? Bom, agora se eu tenho um valor a, que é um número real negativo, lembrando que aqui eu considerei que a e b são números reais positivos. Agora eu estou considerando que a é um número real negativo. E b é um número real positivo. Veja só, a negativo e b positivo. Então n tem que ser um número natural ímpar. Ímpar, não pode ser par. Então, raiz enésima de a vezes b será raiz enésima de a vezes raiz enésima de b. Lembrando que se a for negativo e b positivo, o nosso índice tem que ser um valor ímpar. Vejamos, raiz cúbica de menos 8 terços pode ser escrito como menos 8 vezes, consertar aqui de novo, né? Então, eu estava gostando muito do 9. Então, menos 8 vezes 1 terço. Por quê? Ó, menos 8 vezes 1 vai dar menos 8. E o 3 acaba se tornando denominador. Bom, isso aqui pode ser escrito como raiz cúbica de menos 8 vezes raiz cúbica de 1 terço. Correto? Bom, raiz cúbica de menos 8, já vimos anteriormente que é menos 2. Agora, raiz cúbica de 1 terço pode ser escrito como raiz cúbica de 1 dividido por raiz cúbica de 9. Menos 2 aqui vamos conservar, correto? Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 9, que é aqui, né? Vamos consertar isso aí também. 3. Então aqui passa a ser... É até bom que vocês aprendem aí a inserir fórmulas. Ó, inserir, equação. Eu vou vir aqui em raiz, certo? Clicar aqui. Raiz cúbica de 3. Olha que coisa interessante. Então aqui nós temos menos 2 vezes 1, menos 2. E aqui embaixo nós vamos ter então inserir, equação e raiz cúbica de 3. Maravilha, né? Aí fechamos a nossa propriedade. E vocês aprendem
com isso a inserir algumas fórmulas matemáticas, correto? Então, todas as vezes que eu tiver aqui um valor negativo e o outro positivo, tem que lembrar, nosso índice tem que ser um número ímpar. Ímpar por quê? Porque aqui dentro da raiz, o radicando será negativo. E se eu tiver, por exemplo, aqui como índice 2, se eu pegar dois números iguais, negativo com negativo, o resultado fica positivo. Não vou conseguir encontrar um valor que multiplicado por ele mesmo dê um resultado negativo, portanto não vai ter raiz. Tranquilo? Nota importante. 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado é menos 3 com menos 3. E menos 3 vezes menos 3 dá 9 positivo. Negativo com negativo, positivo. E 3 ao quadrado também é 9. Logo, a raiz quadrada de 9 tinha que ser 3 positivos e também 3 negativos, porque 3 vezes 3 é 9 e menos 3 vezes menos 3 também dá 9. Só que é errado a gente mencionar que raiz quadrada de 9 é menos 3. Por quê? Por definição, todo número real positivo b, que no caso é representado pelo 9, e todo número natural n, que no caso é o índice da raiz enésima de b, tem como resultado sempre um número positivo, uma vez que a raiz ela advém do cálculo da distância. Certo? Agora, se eu tiver o número, por exemplo, raiz de 9, o seu simétrico é menos raiz de 9. A distância do raiz de 9 até o zero é a mesma distância do menos raiz de 9 até o zero. Tranquilo? Então, por exemplo, um comprimento que mede raiz de 2. Poxa, eu estou falando em dimensões. Eu não posso dizer que tem um comprimento que vale menos raiz de 2.